E o programa Em Harmonia já está de volta, conforme o prometido. Agora tem entrevista da Ana Júlia Martins, direto do Espaço Treinamente, falando sobre a evolução educacional das crianças. Curte aí. Estamos aqui em Palhoça, no Pedra Branca, para conversar com a Ana Júlia Martins, neuropsicopedagoga, que vai falar para a gente sobre esse espaço maravilhoso, Espaço Treinamente. Ana, obrigado por receber o programa Em Harmonia aqui no seu espaço. Conta para a gente como tudo começou nesse segmento, nesse ramo na tua vida. De onde partiu esse gosto por trabalhar com crianças e ajudá-las a evoluir? Primeiro, eu queria agradecer também, né, ao convite de participar do programa. Na verdade, eu fui professora durante 11 anos antes de fazer essa especialização, né, em neuropsicopedagogia. E o que eu percebia? Na educação infantil, que era a área que eu trabalhava, eu percebia muitas crianças que já apresentavam algumas dificuldades ou tinham algum transtorno de desenvolvimento, como o autismo, crianças com síndrome de Down, tive crianças incluídas também com baixa visão, com deficiência visual. Então, eu fiquei preocupada em como eu poderia ajudar essas crianças em sala a participarem, né, a fazerem parte desse processo de aprendizagem. O que eu percebia é que durante a graduação, os professores pedagogas, né, no caso, ou pedagogos, não têm muito acesso a conhecimentos e a formas de incluir essas crianças. Então, essa era a minha ânsia, né, de conhecimento, era de saber de que forma eu poderia ajudá-las a participar, a aprender de fato, né? Não estar ali por estar para socializar, mas que elas aprendessem de fato mesmo. Então, daí eu tive a ideia de abrir um espaço mesmo para poder atender essas crianças. Comecei com atendimento individual, atendimento social também, que eu realizo ainda hoje, que é uma meta para mim não só ajudar crianças que têm, porque muitas famílias têm condições, mas muitas mais famílias não têm condições de ter acesso a uma ajuda, um auxílio, uma especialidade dessa, né, que ajuda muito as crianças. Então, eu resolvi abrir esse projeto, né, abrir não só para crianças com dificuldades, mas crianças que já na educação infantil podem demonstrar certa dificuldade ou que a família quer para estimulação precoce mesmo, para preparar aquele cérebro daquela criança para que ele aprenda melhor, de uma maneira mais efetiva também. Legal, interessante. Então, não é só a família que percebe que a criança tem uma certa dificuldade que pode te visitar e procurar o seu trabalho, mas também para aquela família que quer estimular a criança ao convívio da comunidade escolar, digamos assim? Sim, exatamente. Crianças assim que, por exemplo, quando são muito pequenas, com 4 anos, percebe que a criança não consegue prestar muita atenção, que a criança é muito distraída, né? Ou que a criança tem alguma dificuldade em reconhecer dificuldade de fala, principalmente na questão da linguagem, desse acesso aos números. Todo esse trabalho, o importante é que a gente saiba assim, que o cérebro da criança ele é uma esponja, né? E a gente tem um processo que chama neuroplasticidade. E quanto antes essa criança recebe esse estímulo, essa intervenção, seja numa dificuldade que ela tenha, ou seja num transtorno, né, que ela já vem apresentando, como o autismo, por exemplo, quanto antes a gente buscar ajuda, é mais fácil dessa criança absorver aquele conhecimento. Então, a educação infantil é como se fosse a base, né, o alicerce de uma construção. Então, se essa criança já recebe essa intervenção adequada já na primeira infância, até os 6 anos, é muito mais fácil dela aprender do que para crianças que buscam ajuda um pouco depois. Para as crianças que principalmente estavam em fase de alfabetização, a pandemia foi muito complicada, atrapalhou, né, o processo de aprendizagem. Sofremos 2 anos praticamente aí com as escolas paradas ou atividades remotas. Esse tipo de dificuldade tu percebe também nas crianças que frequentemente vêm aqui procurar ajuda? Uhum. A gente percebe no reflexo das crianças hoje, principalmente as crianças em fase de alfabetização, né, que vinham ali com 6, com 5, com 6, com 7 anos, ou crianças que já tinham um atraso nessa sistematização da alfabetização, são crianças que hoje estão com 9, 10 anos e algumas ainda não conseguiram consolidar, né, sistematizar esse processo de alfabetização. Foram as crianças mesmo que mais
sofreram os reflexos mesmo. E a demanda aumentou muito também, assim, de pais buscando ajuda mesmo, de escolas encaminhando, de escolas também tendo que retroceder um pouco ali no currículo, né, por conta que essas crianças não tinham maturidade para dar seguimento ali no currículo como antes da pandemia. Outras crianças também, outra faixa etária que sentiu bastante o reflexo da pandemia foi a primeira infância, ali do 0 aos 3, que é bem a idade quando a criança começa a interagir, que a criança começa a falar. Então, assim, com o uso de máscaras, o isolamento social, essa pouca interação com outras crianças causaram muitos prejuízos nelas também. Então, hoje a gente também percebe crianças e tanto na primeira infância, ali, que é do 0 aos 3, quanto nesse período da alfabetização, dos 6 até os 9, com bastante dificuldade mesmo, tanto na parte da alfabetização, como nas habilidades matemáticas, no raciocínio lógico. Então, vamos dizer que foi um atraso global assim, do desenvolvimento na parte cognitiva mesmo. Legal. Ana, a gente já conhecia o seu trabalho, e a gente percebe que as pessoas que comentam sobre o teu trabalho falam que a tua didática, a tua forma de lidar, de estimular a criança é muito legal. Nas redes sociais, tu também abre um pouco e fala um pouco sobre esse tipo de metodologia? Sim, eu tento levar para as outras pessoas, tanto profissionais como pais, como também pessoas interessadas na educação, maneiras, dicas diferentes de como tu podes estimular o teu filho, ou o teu aluno, o teu paciente, que seja, de uma maneira fácil, porque às vezes as pessoas pensam que é uma coisa muito difícil. Como é que eu vou trabalhar, por exemplo, memória? Né? Que não é só o jogo da memória que tu vai trabalhar a memória, que tu tem, às vezes, uma brincadeira, durante uma brincadeira tu consegue levar, tu consegue estimular aquela criança. Eu, quando professora, trabalhei com o método Montessori, que é um método criado por uma médica italiana, que são poucas escolas, infelizmente, ainda aqui que usam, né, que utilizam esse método, e eu trouxe isso para o consultório. Na verdade, esse um pouco do diferencial que eu trago, onde a criança tem a independência, a autonomia de trabalhar com diferentes habilidades, áreas, né, de aprendizagem, como linguagem, matemática, parte sensorial, a parte de vida prática, né, que essa do dia a dia, da rotina, né, de coisas que a gente usa, como versar, transpor, que trabalha bastante a questão da coordenação motora também. Eu trouxe esse método para a clínica também, onde eu tenho um ambiente todo preparado para a necessidade da criança, e ela tem essa liberdade também, além das atividades dirigidas, onde, né, a gente leva para a criança a estimulação que ela precisa naquele momento. Ela também tem liberdade para escolher quais habilidades ela quer trabalhar naquele período. Então, assim, eu faço um misto, né, de atividade individualizada na mesa ou atividade dirigida, e outra onde é que a criança tem diversos materiais de diversas áreas de aprendizagem, onde ela pode explorar, manusear, sentir, né? Não é algo só sistematizado mesmo. Então, eu permito essa experiência, que eu acho que é o que atrai elas tanto para querer voltar, motivam elas para querer aprender. Então, assim, eu tenho alcançado bastante sucesso, eu digo assim, né? Cativando as crianças, porque o maior interesse nosso, meu no caso, é que quanto mais o cérebro aprende, quanto mais a gente consegue cativar aquela criança, mais vontade ela vai ter de aprender. Porque aquela pessoa cativou a gente e deu acesso, abriu a porta da aprendizagem. Então, é isso que eu quero fazer com eles, que eu busco fazer com eles, com que eles queiram aprender, né? E eu sou só mediadora nesse processo mesmo de aprendizagem, assim, de estimulação e de aprendizagem deles. A estimulação e despertando nessa vontade de aprender, que é muito bom e vale por toda a vida. Ana, quais idades tu atende aqui? Teus clientes, né, são de quantos a quantos anos? E a gente falou no início da entrevista que nós estamos, né, na Pedra Branca, em Palhoça. Fala mais detalhadamente as redes sociais e o local para o pessoal te encontrar. Então, eu atendo crianças de 0 até quanto antes, como eu falei, né? Então, assim, eu tenho materiais preparados para bebê, para todas as idades mesmo que necessitam de estimulação. Então, são crianças e adolescentes. Eu atendo até 14 anos, que é uma média onde a criança... Claro, tem crianças que têm atraso de desenvolvimento, por exemplo, que tem T21, que é síndrome de Down,
e que eu também atendo, se é mais adolescente, justamente, é mais por conta da logística mesmo, né? De ir buscar conhecimento, de estudar. Então, a minha faixa etária com que eu me especializei mesmo é criança e adolescente até 15 anos. Eu atendo aqui na Pedra Branca, no Centro Empresarial Pedra Branca, como tu falasse. Atendo de segunda a sábado, atendo aos sábados de manhã também, justamente por conta dessa logística, às vezes, da família, que trabalha o dia todo, e a criança precisa dessa ajuda, às vezes não dá para trazer dia de semana, vem final de semana, no sábado de manhã também eu tenho agenda, sim, e muita procura também. As redes sociais, então, Ana Júlia Neuropsico, no Instagram e no Facebook. E também lá na bio do Instagram já tem o meu contato, mas também tem o telefone para quem quiser anotar, que é 48-DDD 99665-0845. Quero agradecer o carinho que você nos recebeu aqui no Espaço Treinamente, desejar sucesso para você e parabéns por esse trabalho maravilhoso que você faz com as crianças e adolescentes. Obrigado, querida. Eu que agradeço, muito obrigada e volte sempre que quiser. Treinamente, vem para cá.